Tu, Papai Senhor, que se faz presente em nosso meio nesta noite. Tu, Papai Senhor, que é Deus nesta noite, Papai Senhor, para visitar a cada um de nós. Usa, Papai Senhor, da boca do teu servo, como lhe aprouver nesta noite. Que ele seja ferramenta, que ele seja instrumento, Papai Senhor, em nossas vidas. Porque a tua igreja não saiu de casa, Papai Senhor, para voltar de barriga vazia. Eu creio que o Senhor tem alimento para o nosso espírito nesta noite. E ele, Papai Senhor, é a ferramenta. E eu quero, Papai Senhor, que o Senhor faça uso da vida deles poderosamente, Papai. É isso que a tua igreja, ela pede e ela clama nesta noite, Papai, no nome de Jesus, amém. Aleluia, paz do Senhor a toda a igreja, amém. Privilégio muito grande estar aqui nessa noite, estou muito feliz. Vamos abrir as nossas Bíblias sem perca de tempo em João, capítulo 14, verso 16. Eu gostaria de primeiramente aqui agradecer a Deus por essa oportunidade, por tudo que Ele me tem feito, pela palavra que Ele me tem entregue, ao pastor José Rafael, obrigado pastor, aos meus pais também, que sempre me acompanham aí quando eu vou ministrar, também aos meus amigos e colegas que estão aqui, quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Amém. Bom, o tema dessa noite, o pastor mesmo já disse, né, que está sendo trabalhado durante 7 segunda-feiras sobre o batismo no Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele colocou algo no meu coração para falarmos a respeito disso. Vamos ler então João 14, 16 ao 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode reconhecer, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Agora abra em Atos, capítulo de número 1, verso 8. É o livro seguinte. Atos, capítulo de número 1, verso 8. Que nos diz o seguinte: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Podem tomar assento glorificando o nome do Senhor. Obrigado pelo respeito, pela educação. Bom, é incrível, né, o que Jesus acaba de deixar aqui para os seus discípulos em Atos 1, antes de ser assunto aos céus. O que ele diz? Vocês serão minhas testemunhas. E vendo essa palavra, eu fui procurar o que significa ser uma testemunha, porque, poxa, Jesus deixou uma tarefa tão interessante para a gente, né? Ser testemunha. E o que é ser uma testemunha? É aquele que comprova a veracidade de algo, ou seja, é alguém que pode dizer se aquilo é verdade ou mentira, se aquilo aconteceu ou se não aconteceu. E aí eu te pergunto, qual o nosso propósito se nós estamos aqui hoje buscando o batismo, ser cheio, ou talvez até reacender em nosso coração a chama do Espírito Santo? O nosso propósito tem que ser esse, sermos testemunha de Jesus. Claro, o falar em línguas, o ter o dom de profecia, ele vem depois, isso vem como uma consequência. Mas o que Jesus deixou para nós é que quando nós somos batizados, cheios do Espírito Santo, nós nos tornamos testemunhas de Jesus. A testemunha que pode dizer que algo é verdade ou mentira. Se você já esteve em um casamento no civil, você já sabe que existem as testemunhas, aquelas que comprovam que aquilo realmente aconteceu perante a lei e perante os presentes. Então, o que o Espírito Santo, o que Deus quer de nós, é que nós levemos esse evangelho, aquilo que nós recebemos dele aqui, para outras pessoas, que nós possamos transmitir a verdade que nós recebemos aqui para o mundo lá fora. Porque ser batizado no Espírito Santo, às vezes nós encaramos apenas como o dom de falar em línguas, o dom de profecias, e eu gostei muito do que o Senhor disse. Porque o que nós somos chamados é para levar esse Jesus para fora, não para ficar aqui dentro. Se você falar em línguas, você vai se edificar, mas se você levar Jesus, você vai edificar muita gente. E é isso que Jesus quer de nós. Ele quer que nós edifiquemos a fé, que nós possamos trazer pessoas para mais perto dele.
E a pergunta que eu gostaria de fazer para você aqui nessa noite, que deseja ser batizado, ser cheio, enfim, se você deseja mais o Espírito Santo, para nós sermos testemunhas, nós temos que conhecer se aquilo é verdade ou mentira. Então, uma pergunta que eu deixo para você refletir: você conhece verdadeiramente o Espírito Santo? Você conhece Jesus? Você conhece quem é o nosso Deus? Ou talvez, se alguém parar para você e perguntar: mas quem que é esse Jesus que você tanto fala? Quem que é esse Espírito Santo? O que ele faz? O que ele pode fazer? O que você vai fazer? Você vai travar? Você não vai ter o que responder? O Espírito Santo, ele nos convida hoje para que nós possamos conhecer mais dele, porque como nós podemos testemunhar de algo que nós não conhecemos? Como a gente pode falar de algo que a gente não tem noção do que é? O Espírito Santo, ele nos convida hoje, não só para buscarmos ser cheio do Espírito Santo, ser cheio dele, levar a presença de Deus, mas a conhecer cada dia mais de quem ele é, do que ele pode fazer, para que assim nós possamos levar a presença dele. Você crê nisso? E eu gostei de uma expressão que o pastor João usou ontem na ministração do culto à noite. Ele disse que o Espírito Santo é um ser pessoal. E eu fui procurar saber um pouco mais. Um ser pessoal é aquele que tem a sua própria personalidade. Ou seja, o Espírito Santo, ele fala, ele ouve, ele vê, sente, dentre demais coisas que ele pode fazer e que ele faz. E o que eu quero dizer para você, nós precisamos conhecer mais desse Espírito Santo, mais dessa pessoa que ele é. Porque assim como talvez nós erramos e destratamos as pessoas, nós também podemos magoar o Espírito Santo. Assim como nós também falamos com os outros, nós podemos falar e ouvir o Espírito Santo todos os dias de nossa vida. Não só quando nós estamos na igreja, não só quando nós estamos em oração, mas a qualquer momento nós podemos ouvi-lo falar conosco. Então, o que eu vou deixar aqui para a igreja hoje, nós vamos explorar um pouco, conhecer mais. Porque o Espírito Santo, ele não é só o que algumas igrejas dizem de ser uma força ativa, não. Ele é alguém que está com a gente todos os dias. Todos os dias. E o Espírito Santo, então, ele fala conosco. Em Atos 8:29 diz: então o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. O Espírito Santo, ele não apenas fala com a gente, ele fala e também mostra qual é a vontade dele. Às vezes a gente se encontra tão perdido no nosso dia a dia, não sabe qual é a vontade do Senhor, a gente se encontra sem entender o que nós estamos fazendo da nossa vida. Mas eu te convido hoje a entender que o Espírito Santo, ele fala com você. Você não precisa ter dúvida: será que é o Espírito Santo? Não. O Espírito Santo está dentro de nós. A partir do momento que nós cremos, que nós aceitamos a Jesus, ele está conosco. E ele quer falar conosco. Se você tiver interesse de ouvir o que ele tem a dizer, apenas abra o seu coração. Não tem segredo. É só abrir o seu coração, porque ele vai falar com você. E o Espírito Santo, além de mostrar a sua própria vontade, ele falar, ele não é como talvez algumas igrejas que possuem imagens, que falam com santos, nada contra, cada um com a sua crença, mas o que eu creio, o que nós cremos é que o Espírito Santo, ele fala conosco, ele está do nosso lado, nós não precisamos ficar parados falando com ele. Talvez no seu dia a dia é bom você ajoelhar, orar, mas tenha certeza que a qualquer momento que você falar com ele, ele vai te responder. A qualquer momento que você pedir uma direção: o Espírito Santo, eu preciso de ajuda, o Espírito Santo, ele está do seu lado e vai te ajudar. Ele vai falar com você no íntimo do seu coração, da maneira que você talvez precisa que ele fale, não da maneira que você quer ouvir que ele fale. E aproveitando, o Espírito Santo também é alguém que ouve. Romanos 8:26 diz: da mesma forma, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós. O próprio Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Quantas vezes, às vezes, a gente ajoelha para orar, ou talvez até deitado antes de dormir, e a gente está tão fadigado, tão cansado, tão exausto, que a gente, às vezes, não consegue pronunciar uma palavra. Às vezes a gente está apenas de joelho no chão e quer falar alguma coisa, mas não sai nada. Mas aqui,
Deus está falando para a gente. O Espírito Santo, Ele ouve até os nossos gemidos inexprimíveis. Ele ouve até aquilo que nem eu e você conseguimos falar. Ele consegue entender e leva ao Pai, para que o Pai nos ajude, para que o Pai nos auxilie. É tão interessante que tem até aquele louvor que fala, né? Ajuda aí, por favor. Espírito Santo, ore por mim. Aleluia. Ele faz isso. E leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Aleluia. Espírito Santo, Deus de Israel, aleluia. Use as palavras que eu necessito usar. Feche seus olhos e faça essa oração neste momento. Feche seus olhos. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Peça para Ele, Ele está aqui. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Aleluia. Vem orar por mim. Glória a Deus. Estou clamando, estou pedindo. Tem horas que só Ele sabe. Tem horas que só Ele sabe. Mas Ele está aqui. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Você crê nisso que você acabou de louvar? O Espírito Santo, Ele faz isso, Ele te ouve. Ele te ouve, Ele te vê. Não importa o que você está passando, não importa onde você esteja, Ele te ouve, Ele te entende. Quem crê nessa palavra, você pode glorificar o nome do Senhor? E o Espírito Santo, além de tudo, Ele também nos vê. Em 1 Coríntios 12, 7, diz que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Aqui Paulo está falando sobre os dons do Espírito Santo que ele é repartido pela igreja. Mas o que eu quero frisar nisso aqui é que o Espírito Santo vê as nossas necessidades. Ele vê o que você tem passado. Ele não é apenas uma imagem, eu vou dizer de novo porque alguém aqui precisa entender isso. Ele não é apenas uma imagem que vai ficar parada ali. Não, o Espírito Santo ele está do seu lado, ele te vê, ele te enxerga, ele sabe a sua necessidade, assim como a gente cantou. Às vezes, sem a gente pedir, ele já sabe o que a gente precisa, ele entende o nosso interior. E para finalizar, o Espírito Santo, ele sente como nós sentimos também. Em Efésios 4:30 diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Tem dias que às vezes a gente só quer comemorar uma conquista, talvez, e talvez mandamos mensagem para algum amigo, chegamos perto e essa pessoa às vezes nem fica tão feliz quanto a gente pensou que ela estaria. Às vezes a gente só precisa de um amigo para chorar, às vezes a gente só precisa de alguém que vai estar do nosso lado no momento que a gente quer desabafar e a gente não encontra ninguém. Eu estou aqui para dizer para você hoje, o Espírito Santo está do seu lado. O Espírito Santo ouve, o Espírito Santo sente junto com você. Não importa às vezes o quão aflito o seu coração esteja, não importa o quão necessitado você esteja, o Espírito Santo ele te ouve, o Espírito Santo te vê, ele sente como você. Ele vai falar com você porque ele entende a sua dor, ele vê você. E do mesmo jeito que ele sente o que nós sentimos, será que nós temos sentido o que ele sente? Será que quando nós cometemos um erro, nós nos voltamos de todo o coração, nos arrependemos, ou apenas aceitamos, achamos aquilo normal e seguimos a nossa vida?
O que o Espírito Santo quer de nós é mudança. Ele quer que nós possamos sentir aquilo que Ele sente, as dores, a alegria dele de ver uma igreja avivada. Ele deseja isso, mas será que nós estamos disponíveis, dispostos a pagar o preço para viver isso aqui na terra? Será que nós estamos dispostos a entender quem é o Espírito Santo? E para a gente finalizar, então, eu vou voltar em João 14, 16, que a gente leu, 17. O Espírito é a verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Se nós temos o Espírito Santo, nós temos a oportunidade de conhecê-lo. Então nessa noite, que nós vamos agora nos ajoelhar e falar com Deus, falar com o Espírito Santo, não ore apenas por batismo no Espírito Santo. Entenda, é importante, mas é mais importante você conhecer quem está te batizando. É mais importante você entender quem é que vai estar do seu lado, como diz em João 21, 20, se não me engano, até a consumação dos séculos, até o fim. Ele não vai te abandonar em nenhum momento, Ele não vai te deixar, Ele não vai te desamparar. Essa é a palavra do Senhor. Ele quer e Ele vai estar conosco. E nessa noite, quando você fechar os seus olhos, ore com fé, creia que Ele pode te batizar, creia que Ele pode transformar a sua vida, mas queira conhecê-lo. Vale a pena conhecer o Deus que nós servimos, vale a pena conhecer aquele que quer batizar-nos com fogo, aquele que quer atrair o nosso coração, mas busque Ele sem interesse. Não tenha interesse, seja como uma criança que não busca interesses, ela apenas busca a presença. Busque a presença dele, seja como uma criança. Então, vamos encerrar agora. Fique de pé no seu lugar. Vamos agora adorar com o último louvor. Que nós possamos entender que nós estamos debaixo da presença dele. E que às vezes a única coisa que nós precisamos é de um abraço dele. Que nós sejamos como crianças que necessitam da presença dele. Feche seu olho agora e adore ao Senhor. Quero ser como criança. Adore a Ele, diga. Te amar eu quero. Nós queremos, Senhor, voltar. Os olhos cantinhos do coração, diga. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente. Aleluia. E deixo isso a Ele. Eu não posso viver longe do Teu amor. Nós não vivemos sem Ti, Senhor. Senhor, aleluia. Não posso viver longe do Teu afago. Eu vou ver, Senhor. Senhor.
Peça para que Ele venha te abraçar nessa hora. Erga suas mãos e diga isso, diga a Ele. Abraça-me. Ah, o Espírito Santo está aqui. Ele canta lá, marabá, ele palavra que o Senhor colocou em nosso coração. Deus abençoe a cada um de vocês. Que o Senhor continue conosco e que nós possamos todos os dias ouvir aquilo que o Espírito Santo tem a dizer para nós. Amém. Deus abençoe a cada um. Obrigado. Se entrega ao Salvador.